Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz, estou de volta com a nossa leitura. Aqui é a Carol Daimon. Estamos lendo agora o livro Você e o Criador, um livro que é do Theta Healing e que é um curso e que se transformou nesse livro como auxílio ao curso, mas que traz para a gente vários entendimentos, principalmente a respeito dessas vozes internas que a gente escuta e muitas vezes a gente não sabe nomear essas vozes, né? Então, o tempo todo a gente tem essa conversação interna e tem hora que a gente acha que é intuição, tem hora que a gente acha que é alguma voz querendo nos sabotar. Então, esse livro, ele vem desvendar pra gente essas vozes que estão aqui dentro. Gente, antes de começar a leitura, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, deixe seu like, para se inscrever no canal, ativar o sininho e também para compartilhar esse vídeo. É muito importante para mim, para o meu trabalho, para eu continuar trazendo e fazendo essa entrega, que você contribua com esse momento, seja no like, né, seja compartilhando o vídeo. E também quero te convidar para vir fazer o programa das chaves para guiar sua vida. É um programa que foi inspirado no livro Propósito, que está aqui nas leituras também, é um livro antes desse, e que traz para a gente aí chaves transformadoras que vão abrir portais internos e fazer para você aí uma grande transformação. O link está aqui na descrição do vídeo, é só você acessar, é R$ 29,60, você pode parcelar de 6, 7 vezes, e é um programa que é atemporal e você pode usar a qualquer momento e ele é seu, comprou é seu para o resto da vida, esse programa é seu. Ele traz ferramentas simples para você usar no seu dia a dia, para você fazer você mesma se auto-trabalhar, né, se auto-investigar, a autocura. Então é um processo bem simples, porém profundo, intenso e transformador. São as chaves para guiar a sua vida. O link na descrição do vídeo. E agora a gente continua então aqui a nossa leitura você e o Criador. A gente estava no capítulo 3. Capítulo 3? Isso, no capítulo 3. E aqui ela está falando sobre os moradores, né, da nossa cabeça, os que alugam aqui um triplex. A gente falou do eu de sobrevivência, o eu oculto subcorrente, essas programações, o auto-digging, que é o escavar, né, a gente se questionar, são perguntas que a gente faz para a gente mesmo. E no auto-digging a gente identifica os eus, né, quais são os eus que estão falando, através da crença. A subcorrente negativa, e falamos do controle, do abuso. A gente vai falar agora do eu subcorrente genético. Então aqui a gente está falando no primeiro nível de crença, tá? Que são as crenças genéticas. Que ela fala, né? Os aspectos, nesse capítulo a gente explora os aspectos, que são esses aspectos dos eus, né? Com mais profundidade, e aprenderemos como podemos trabalhar com eles enquanto curadores ao fazer um trabalho de crenças. Então, o eu oculto subcorrente, ele acontece, ela dá um exemplo aqui de uma sessão, e eu vou ler aqui para a gente ir entendendo. A seguinte sessão de trabalho de crença é um bom exemplo de como os programas genéticos, que são crenças do nível genético, as crenças de infância, da fase uterina, influenciam diferentes aspectos. Então, a Vaiana começa o trabalho de crenças com essa cliente, com essa aluna dela lá. Ela fala, o que você gostaria de trabalhar? E a aluna fala, eu odeio meu marido. Por que você odeia seu marido? E a mulher responde, ele está com raiva de mim porque eu trabalho o tempo todo. E a Vaiana, você trabalha o tempo todo? E ela, sim, mas é minha carreira, eu tenho de trabalhar. Aí a Vaiana pergunta, sempre? Sim, se eu quiser ter sucesso. Então, não há tempo para o seu marido. E a mulher fala, nosso maior problema é que meu trabalho é a coisa mais importante. E a Vaiana pergunta, quando que isso começou? E ela fala, eu não sei, sempre foi assim. E a Vaiana pede ela para fechar os olhos e para ela ir fazer aquele trajeto, fazer a meditação, né, de ir até o 7º plano. E ela fala, pergunte ao Criador quando que isso começou. E a mulher fala, eu perguntei, e está lá há centenas de anos. Você tem que ter sucesso, você tem que trabalhar, você tem que ter sucesso com uma família que sempre foi assim. Vaiana diz, ok, pergunte ao Criador como isso a motiva, o que sua família ganhou com isso?
E a mulher responde: eles tinham sobrevivência garantida e eles não tinham tempo para passar juntos como um casal. Isso significava que eles continuariam sempre casados. E a Vaiana pergunta: você pode ter tempo para o seu marido e ainda trabalhar e ter sucesso? E a mulher fala: não, porque daí ele realmente me conheceria. Amor não é real, é apenas a necessidade de sobrevivência. E a Vaiana fala: você gostaria de mudar isso? E ela fala: eu acho que sim. E a Vaiana fala: vamos trocar isso para este programa está concluído. Eu posso ter sucesso, posso trabalhar e ainda assim ter amor. Eu tenho a sua permissão para fazer os downloads. Como é o amor e que você pode ter amor? Então você pode deixar o seu marido amar você, conhecer você e ainda assim você vai ter sucesso. E a mulher responde que sim. E a Vaiana pergunta: você tem sucesso? E ela responde: sim, tenho muito sucesso, eu sustento a minha família facilmente. E a Vaiana fala: seus pais se amavam? E ela: não, mas eles se respeitavam. Minha mãe é médica e meu pai é engenheiro. Vaiana fala: vamos verificar se você consegue ter amor e sucesso. Aí faz o teste energético, que é um não. Esse teste energético, você faz um teste no corpo, né? O seu corpo ele funciona como um pêndulo ou nos dedos, tá? Você fecha o dedinho polegar com o indicador e você passa o dedo da outra mão, o dedo indicador entre os seus dedos, né, com eles fechados, e ali o teste muscular, ele vai dar um sim ou um não. E aí teria que ter um vídeo para explicar, mas é um teste muito bom para a gente testar as crenças que estão no inconsciente, porque o músculo ele vai responder de forma, né, ele vai responder através do inconsciente. Então, é aquela coisa, sabe quando você está cerrando os dentes e você não percebe que você está cerrando os dentes e de repente você fala, nossa, vou soltar meu maxilar, e você sente que você estava cerrando os dentes? É mais ou menos esse teste muscular e o teste energético, que é o pêndulo no corpo, né? Então a Vaiana faz o teste e a mulher verifica aqui que ela não consegue ter amor e sucesso, os dois juntos, né? E aí a mulher fala: é errado para mim ter isso porque os meus pais vão ficar com inveja e com muita raiva. Eles vão pensar que estou sonhando em um caminho oposto ao da minha carreira. E a Vaiana fala: vamos lhe mostrar que isso é possível. A mulher fala: ok, mas por onde eu começo? E Vaiana fala: vamos perguntar ao Criador. Ok, isso é o que foi dito a mim. Tenho permissão para fazer o download em você de que é seguro ter sucesso e ainda estar apaixonada e que o antigo programa mudou e você pode ter amor e sucesso. E a mulher diz que sim, ela responde sim para esse download, para essas mudanças. E aí agora a Vaiana vai explicar aqui. Os seus aspectos estavam influenciando a situação da seguinte maneira. Então agora aqui a gente começa a desenrolar, dissecar, né, os eus aqui, como que estava funcionando. O primeiro é o eu de sobrevivência, que é no nível genético. Ele foi influenciado pelo processo genético. Eu tenho que ter sucesso para sobreviver. O eu oculto subcorrente, ele foi influenciado pelo programa genético. O meu casamento permanece se eu ficar ocupada. Então, essas crenças vieram ou da infância ou de transferência ali de informação da mãe para a filha, né, na fase intrauterina. O eu do ego, ele fala, ele foi influenciado pelo programa A Vida é Medida por Dinheiro. E o eu superior ansiava por amor e autoaceitação, e ela ansiava pelo próximo passo. E o Criador diz: você pode ter tanto amor quanto sucesso profissional para se tornar o seu melhor. Então, aqui são os quatro aspectos dentro do nível de crença genético. E por último, o que o Criador traz para ela? Eita, peraí que acho que acabou minha bateria. Deixa eu ver se vai continuar gravando aqui, gente, mas acho que sim. Tá fazendo aqui, as ondinhas aqui estão fazendo aqui no gravador, então acho que vai dar certo. Então, gente, o eu de sobrevivência, que é aquele eu que quer sobreviver, né? Ele tá ali querendo trazer para ela um aspecto de eu preciso sobreviver e eu tenho que ter sucesso para eu viver, para eu, né, para eu conseguir atravessar a vida. O eu oculto subcorrente é aquele que está por trás de algo que parece ser bom. O meu casamento permanece se eu ficar ocupada. Então, tipo assim, ela trabalha, ela continua ali trabalhando, ela continua ficando ocupada o tempo inteiro para o casamento durar, né? E o eu do ego, que é aquele eu
aqui, o ego é o eu mais agressivo, né? E fala, a vida ela é medida pelo dinheiro. Então, assim, eu tenho que ter dinheiro, o meu sucesso ele vem através do dinheiro, e aí você vai montando esse sistema de crenças. E quando, na verdade, o eu superior dela, que é, né, aquela porção pertinho, nesse caso aqui da Havaiana, o eu superior não é a centelha divina, não é aquele eu superior que a gente conhece da presença eu sou. Ele é um eu superior que tem uma porção mais elevada, mais próxima da centelha. Né? Ele está bem perto ali da centelha, digamos assim, vamos pôr em termos de distância aqui para a gente compreender. Mas ele ainda não é a centelha, tá? Ele ainda não é o Criador, não é a presença eu sou. E ele estava ali querendo amor, autoaceitação, né, para que o próximo passo fosse dado. E o criador só traz o download, que é, você pode ter amor, você pode ter sucesso, não tem problema, é tudo, eu criei vocês, é para isso mesmo, né? A humanidade foi criada para viver plenamente, o criador falaria dessa forma. A epigenética, então vou continuar aqui dando seguimento. Epigenética, a seguinte sessão de trabalho de crença é um exemplo de como esse estresse psicológico pode fazer alterações no DNA físico, que é passado para a próxima geração. Isso cria um sistema de crenças no nível genético que influencia os aspectos. Uma mulher veio para o meu curso e eu percebi que ela estava agressiva com os outros alunos. Mas intuitivamente eu sabia que, apesar daquilo, ela era uma pessoa gentil. Então, quando eu tive a oportunidade, sentei-me com ela para explorar essa questão. E aí a Havaiana, né, começou, ela perguntou: o que a faz pensar que você tem sempre de corrigir excessivamente e combater o tempo todo, né? Sempre está ali na defensiva. E a mulher fala: eu não sei, eu me vejo fazendo isso, mas não entendo por quê. E a Havaiana: se você tivesse um entendimento, diga-me, quando isso começou? Desde que me lembro, sempre foi assim. Ok, vamos falar então dos seus pais. Os meus pais sempre foram muito submissos. E a Havaiana fala: ok, você tem alguma ideia de por que eles são assim? E a mulher fala: bem, a minha avó era uma sobrevivente do Holocausto. E a Havaiana pergunta: como que isso afeta você? E ela fala: sempre ouvi histórias sobre como as famílias eram levadas para suas mortes. E a Havaiana traz, né? Ok, como o sentimento dessas histórias lhe servem? O que você ganha com isso? Toque no seu braço e feche os olhos. E pergunte ao Criador: o que eu estou ganhando com isso? O que meus ancestrais ganhariam por ter essa crença? Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. E ela respondeu: porque eles foram levados à morte apenas por alguns soldados. Ninguém lutou contra isso, eles simplesmente não podiam acreditar que aquilo estava acontecendo com eles. Minha família perdeu muitos membros da família naquele dia e ninguém revidou. Então eu vou lutar. Eu nunca vou deixar isso acontecer com meu povo novamente. E a Havaiana fala: você gostaria de saber que você pode se defender e que você sabe quando e como? Que você sabe como dizer não e que você está segura? E você sabe quando é a hora certa de dizer não, a hora certa de ser forte de acordo com o Criador? E que você não precisa mais corrigir excessivamente? E a mulher, sim, gostaria. Aí tudo isso aqui que a Havaiana perguntou são consciências novas que são instaladas, né? Quando a pessoa dá o sim, a Havaiana usa desse testemunho, ela vai até o sétimo plano e testemunha essas crenças, essas novas consciências, esses downloads sendo instalados no campo da pessoa. É como se fosse ali uma máquina mesmo, um computador, né, onde vai fazendo aqueles downloads, baixando arquivos ali na pessoa, tá? Então o Criador a ensinou a saber o que é estar segura, mas eu sugeri que ela usasse o exercício Canto do Coração, compartilhado lá no livro do Theta Healing Avançado, para limpar algumas tristezas dos ancestrais dela. Esse Canto do Coração, gente, esse exercício é muito, muito, muito potente. Eu já fiz ele com várias clientes minhas e assim, ele traz muitos movimentos, sabe? É uma meditação que a gente faz e a gente pede para que aquela dor que está ali guardada, é uma dor, né, que às vezes a gente nem tem consciência dela, que ela seja expressada através de um som, de um ruído, de uma música, né, que esse ruído ele venha para a pessoa e a pessoa sem ela, como eu falo, se ela provocar esse som, ele vai vindo naturalmente.
Aí tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que canta música. É muito profundo, é muito forte o canto do coração. E a Havaiana sugeriu para a mulher fazer esse canto do coração. E depois ela fala como o eu sobrevivente estava influenciando a situação. Como que ele estava influenciando o sobrevivente? O sobrevivente está ali, eu tenho que lutar, eu tenho que dar conta, eu tenho que batalhar pelo meu povo, né? Ele está ali na defensiva o tempo inteiro, porque ele quer sobreviver. E o eu oculto subcorrente, ele estava influenciando a situação da seguinte maneira: trabalhando no problema com os programas. Eu tenho que corrigir o que aconteceu com a minha família, e isso nunca mais vai acontecer conosco. Sua hipercorreção foi baseada em um sistema de crenças genéticas e seu eu superior estava motivado para se certificar de que ela teve a chance de completar a sua missão de vida. Então, aqui a gente vê que o eu superior, ele traz sempre essa motivação, né? O que está buscando com isso? Então tá, você tem que lutar, você tem que manter a sua família segura, né, de forma oculta, você está ali mantendo uma segurança, não deixando que isso nunca mais vai acontecer, e para isso você está sempre ali, né, corrigindo, sempre sendo excessivamente rígida. E na verdade o eu superior ele só queria assim, estar certo, a motivação dele era estar certo de que ela vai completar a sua missão, dessa vez ela vai completar a missão de vida. Um sistema de crenças histórico. Então aqui a gente sai do genético, a gente vai agora para o sistema histórico. Se você está trabalhando com um cliente e ele começa a falar sobre outra época e lugar, ele pode ter uma crença de nível histórico que está associada à situação. O cliente pode dizer coisas como: tenho medo que as pessoas me matem como fizeram antes. Trata-se da energia do eu de sobrevivência acessando a parte de sobrevivência do nível histórico. No entanto, o nível histórico também está conectado à consciência de grupo. Portanto, a crença de que doenças são incuráveis pode ser uma crença de consciência de grupo, e aqui está um exemplo disso. Então, aqui vai me falar agora novamente, ela vai fazer esse digging, né, com o cliente, com o aluno dela que estava lá. Isso aqui são exemplos práticos, né, de como que esses eus estão funcionando dentro da gente. Então, ela começa: o que você gostaria de trabalhar? E o cliente fala: sou diabético, mas nunca uso minha insulina, nem mudo minha dieta ou estilo de vida, e eu não sei o que é de errado comigo. E Vaiana diz: bem, o que você ganha por não tomar remédios para diabetes? E o cliente fala: se eu não tomar, acho que vou melhorar, porque diabetes é... Se eu não tomar, acho que vou melhorar, porque diabetes é incurável e nunca posso melhorar com remédios. E Vaiana fala: o que mais você ganha por não tomar os remédios? Eu estou tentando fazer meu corpo se curar por si mesmo. E Vaiana fala: ok, como que isso lhe serve? E ele fala: enquanto eu tiver diabetes, eu tenho que cuidar de mim. Logo, tem uma luta acontecendo dentro de mim. E Vaiana fala: o que você vai fazer com essa luta? E ele diz: suspeito que terei que cuidar de mim de uma maneira ou outra. E aqui como que está funcionando os aspectos? Como os aspectos estão influenciando essa situação? O eu de sobrevivência, o que o eu de sobrevivência está dizendo? Ele está falando que a diabetes é incurável e que ele não quer ter isso, né? Não quero isso. O eu oculto subcorrente está dizendo: vou ter que cuidar de mim mesmo. A recompensa para o subcorrente é que, enquanto o cliente tem diabetes, ele vai ter que cuidar de si mesmo. Então, ele está ali. No eu oculto, ele está criando essa situação de forma oculta, que seria ali o sabotador interno, né? Para proteger o sistema dele disso. E nessa situação, o cliente deve receber downloads para aprender como cuidar de si mesmo. Por exemplo, eu sei como viver sem me sentir completamente desamparado. Para obter mais explicações sobre o trabalho de crenças, consulte o livro Theta Healing Digging, Cavando para Encontrar Crenças. Já é outro livro dela. O eu do ego. Precisamos da parte do ego de nós mesmos para manter nossa identidade. Nós não devemos negar nosso ego porque ele é nossa autoimagem, mas podemos evitar que ele pense que é melhor que todo mundo. O ego ele está sempre ali, aquele peito inflado, né, a cabeça para o alto. Então ele está sempre, né, se achando ali melhor do que todo mundo. Ele quer pelo menos parecer que está melhor, que está bem. Ele é durão, ele é inflexível. E aí ela fala: assim como o eu oculto subcorrente, o ego não é bom nem mal. Depois de entender seu eu oculto subcorrente, será muito mais fácil reconhecer as influências do seu ego, que podem ser tanto positivas quanto negativas.
Eu chamo um ego negativo de egolatria. Quando a egolatria está se expressando do subconsciente, sempre oferece fama e dinheiro à custa de alguém. Alguém que está na egolatria vai dizer e pensar coisas como: você tem que me amar, em vez de você me ama. O ego deve ser direcionado para o desenvolvimento de virtudes. Virtudes dão ao ego autoestima elevada. As virtudes ajudam a manter o seu ego como um amigo em vez de transformá-lo em egolatria. Quando o ego é direcionado para ações positivas, você está no controle. Torna-se egolatria quando você é controlado pelo ego. Então, quando você direciona o seu ego para ações positivas, né, como a identidade, né, a gente tem a nossa identidade, a gente precisa do ego, né, para manter essa identidade. E aí, quando você está direcionando, você está no controle do ego, ele está saudável, está normal. Mas quando você é controlado pelo ego, isso se torna uma egolatria. Por exemplo, as pessoas que têm muito, que estão muito enraizadas, né, na matéria, e aí ou tem muito medo, ou só pensam em dinheiro, ou só pensam que a vida tem que ser uma competição. Tudo isso a pessoa está dominada pelo ego. Então, aqui ela fala, por exemplo, quando você começa a fazer leituras, você pode ficar inseguro e nervoso no início, perguntando-se se você acertou. Na primeira leitura, o praticante diz coisas para o cliente como: veja algo errado com seu ombro. O cliente confirma que o leitor está certo e isso começa a funcionar na mente do leitor. Aí, por causa da verdade dessa afirmação, o praticante faz mais leituras e continua a acertar, entre aspas, sistematicamente. Satisfeito com o sucesso, o leitor erra ao cair na armadilha da egolatria. Ele esquece tudo a respeito do Criador e começa a fazer afirmações como: eu acho que você deve fazer isso com sua vida. E começa a dar palpite, né? O leitor pode começar a pensar que vem tudo dele e esquecer que essa leitura é um processo co-criativo, junto com o Criador. Então, desde que você se lembre de simplesmente retransmitir a mensagem do Criador, tudo vai bem. Muitos anos atrás, uma mulher entrou na minha loja e se apresentou como tendo uma mensagem do Conselho dos 12. Eu disse, ok, qual é a mensagem? E ela disse, o Conselho dos 12 diz que você fez um ótimo trabalho, mas agora é a hora de eu assumir o seu lugar. O Conselho dos 12 diria a ela que era seu trabalho assumir o meu lugar? É improvável. Há um conselho dos 12 para cada família de alma. Então, de qual delas ela estava falando? Obviamente, ela queria meus clientes, minha loja e meu negócio. Sem hesitar, eu lhe disse: sinto muito, mas o Criador não me disse nada a respeito disso. Baiana é debochada também, viu? Esse é um bom exemplo de alguém cujo ego estava em egolatria. Ela não estava canalizando nada, embora eu tenha certeza de que ela acreditava no que dizia, e seu pensamento egocentrado era que ela poderia me convencer. No curso avançado, compartilho um exercício para ter a experiência como o eu superior de outra pessoa. Um aluno é o cliente e o outro é o praticante. O cliente dá ao praticante uma série de perguntas dirigidas. O cliente dá ao praticante uma série de perguntas dirigidas ao seu eu superior. Usando a meditação do caminho ao Criador, a meditação ela está disponível aqui, eu já deixei ela gravada, viu, pessoal? Então, ela está aqui na playlist de meditações. Aí você usa essa meditação e aí o praticante se conecta ao eu superior e atua como um intermediário para perguntas e respostas. Uma vez, duas de minhas alunas estavam fazendo esse exercício e uma mulher no papel do cliente perguntou ao seu eu superior por que ela não conseguia encontrar sua alma gêmea e o que ela precisava fazer para encontrá-la de forma mais rápida. Supostamente, falando com o eu superior da cliente, a praticante respondeu: seu eu superior diz que você tem que tingir seu cabelo de loiro. Essa resposta chateou a senhora, que era cliente, e ela veio até mim chorando e me perguntando: será que meu eu superior realmente quer que eu tinja meu cabelo de loiro? E eu disse a ela: claro que não, não se preocupe com isso. Você realmente acha que o aspecto do eu superior dessa mulher lhe diria isso? Sua alma gêmea vai entrar em sua vida mais cedo porque ela ficou loira? Acho que não. Ainda assim, eu perguntei ao eu superior dela, apenas para ter certeza, e ele não disse nada sobre o cabelo dela. Você consegue adivinhar a cor do cabelo da praticante? Exatamente, loira. A praticante estava falando com seu egoísmo, né, com a egolatria e sua própria experiência. Ela pode ter, genuinamente, tentado ajudar a outra mulher com cabelos escuros, mas obviamente estava sendo influenciada por seu ego.
A pergunta que deveria ter sido feita ao eu superior da mulher ela está pronta para sua alma gêmea? De qualquer forma, ainda era responsabilidade da mulher que recebeu a leitura subir e descobrir se a leitura estava certa. O eu superior, agora ela vai para um outro subtítulo, o eu superior. O eu superior, ele mantém tudo em perspectiva. Enquanto você estiver acolhendo o seu aspecto superior, você receberá melhores respostas do universo. Na maioria das vezes, em vez de agirmos por intermédio do eu superior, agimos por meio de um ou mais aspectos, o de sobrevivência, o oculto subcorrente ou o ego. Então, quando a gente não está conectado, né, com o nosso eu superior, com essa porção mais elevada, a gente está sempre agindo ou com esse instinto de sobrevivência, né, que a gente quer estar aqui, quer sobreviver e a gente usa, né, os recursos que a gente tem, ou a gente está com esse sabotador interno, esse sabotador oculto, que é o oculto subcorrente, ou a gente está no ego, que também, para mim, o ego também seria esse instinto de sobrevivência mais agressivo, né? E, na verdade, o ideal é a gente estar conectado à nossa porção maior, à nossa porção mais elevada, para fazer a nossa caminhada mais leve, mais fluida na vida. Os seus aspectos subconscientes estão conectados ao seu eu superior. Então, esses aspectos subconscientes, que são os outros três, eles estão conectados ao eu superior, e o eu superior se conecta à alma. A alma, sim, seria a centelha divina, a porção, né, a presença eu sou. Mas o eu superior ainda tem de ir ao Criador em busca da verdade mais elevada para equilibrar todos os aspectos. Precisamos de nosso eu superior para o crescimento da nossa alma. O objetivo é permitir que o eu superior comande mais a sua vida. Quanto mais você permitir o seu aspecto superior em seu espaço, mais virtudes você terá. Então, deixa eu ler esse pedacinho aqui de novo. O objetivo é permitir que o eu superior comande mais a sua vida. Então, a gente tira o ego do controle, né, e traz o eu superior para o comando. Quanto mais você permitir o seu aspecto superior em seu espaço, mais virtudes você terá. E mais você irá ao Criador por intermédio do seu eu superior. Ao contrário dos aspectos dos três primeiros níveis, ele, o eu superior, ele sabe que é parte do Criador. Então ele está mais elevado, né? Ele tem uma porção assim muito perto da alma, digamos assim, que faz com que a gente compreenda fica mais leve, né? Então, assim, numa leitura de aura, por exemplo, quando você se conecta e você faz a leitura, você faz pela perspectiva do eu superior da pessoa. E aí você vai trazer para ela uma leitura muito mais fluida. Né? Por exemplo, ao invés de você, a mulher, se o eu superior dela tem uma mensagem para passar para ela, tipo assim, ficar esperta, porque pode estar acontecendo alguma desonestidade ali dentro da família, ele não vai falar dessa maneira. Ele vai falar para ela se cuidar, para ela ficar mais atenta, para ela se tornar mais observadora, né? Conversar mais com a família dela, sair mais ali, né? Ter uma vida social mais ativa, conversar com mais pessoas, porque aí ele vai guiando ela nesse processo de entender que ela está passando por algo onde estão passando ela para trás, né? Então, nunca ele vai falar, ou assim, o seu marido está te traindo, ou tem alguém na sua casa te roubando. Ele vai trazer para ela essa concentração nela. Né? Olha, vamos ter mais atenção, né? Procura ficar mais atenta, ser mais observadora. A forma do eu superior comunicar é sempre muito amorosa. Essa é a forma que a gente identifica. Ela é amorosa, ela é acolhedora, ela é quase como um som, uma música para os nossos ouvidos, que é diferente do ego, né? O ego, ele falaria. Se a gente perguntasse, viesse essa resposta pelo lado do ego, né, como veio com a menina ali, você precisa pintar o cabelo de louro. O ego ia falar, tem alguém te traindo. Então, o eu superior, ele deixa tudo mais leve. Isso é uma das formas que eu consigo identificar as vozes internas. Os sistemas de crenças do eu superior são: eu posso crescer, eu posso aprender, somos partes do Criador, o Criador é parte de nós. Algumas mensagens do Criador seriam: somos todos partes do Criador, somos todos átomos, todos nós fazemos parte da energia vital, somos todos amados, temos permissão para nos conectar a essa energia. O eu superior diz: eu posso aprender, mas o Criador vai tirar você da perspectiva do eu e dizer: todos nós podemos aprender. A alma,
Vivemos em um sistema de apoio à vida corpórea que funciona de forma tridimensional. O eu superior trabalha a partir de um terceiro plano de consciência, conectando-se ao aspecto mais elevado da alma. Mas a alma funciona de maneira multidimensional e não é completamente confinada ao corpo, embora seja uma configuração de todos os diferentes níveis e aspectos. O destino é a personificação do desejo de crescer que a alma tem. A alma acredita que uma vez que algo é alterado, o efeito é imediato. Aspectos do trabalho de escavação, que é o digging. A gente já está acabando essa parte. É importante entender que quando fazemos um trabalho de crenças, estamos trabalhando em todos os aspectos dos níveis. No entanto, é importante reconhecer quais aspectos estão em ação nos níveis e o quanto influenciam sua vida a partir do subconsciente. A consciência de que seus aspectos internos podem estar influenciando uma sessão de trabalho de crenças não muda a forma como você o utiliza. Isso aqui são informações para quem já conhece o digging, né? Conhece a escavação. O que ela está querendo dizer é assim, que esses aspectos, eles são... os aspectos, eles vão estar... a gente vai estar trabalhando com todos os aspectos nos níveis, né? Então, no nível de genético, todos os aspectos, a gente trabalha com todos os aspectos, no nível histórico, com todos os aspectos, mas é importante reconhecer qual que é o aspecto que está ali em ação, né? Como que eu estou agindo aqui? Eu estou agindo com o meu eu subcorrente, meu oculto subcorrente, ou eu estou no ego? Eu, por exemplo, eu tenho uma questão minha aqui, que já está me dando ideias para trabalhar, que eu tenho certeza, nem perguntei, mas eu tenho certeza que é o aspecto oculto subcorrente, que ele atua assim com insistência nessa questão que eu quero trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente vai identificar todos os outros, mas o que está em ação é um outro aspecto. Então, a consciência de que seus aspectos internos podem estar influenciando uma sessão de trabalho de crenças não muda a forma como que você utiliza o trabalho de crenças. Você ainda trabalha em 4 níveis de crenças: o nível central, genético, histórico e de alma. Ainda solicita e comanda que as crenças sejam liberadas e substituídas. Ainda faz digging, que funciona da mesma maneira, fazendo as mesmas perguntas básicas no trabalho de crenças. Você ainda vai ao Criador antes de fazer o trabalho de crenças para pedir respostas e os downloads corretos. O que estamos apresentando aqui é mais conhecimento de nós mesmos e como saber a diferença entre o Criador e as outras influências. Essa percepção pode ajudá-lo a se curar. Se, por exemplo, você for até o Criador e ouvir uma resposta pura como: você é parte de tudo que é, o seu eu de sobrevivência pode sussurrar: não, eu não sou digno de fazer parte de tudo isso. Obviamente, você sabe que essa voz não vem da energia mais elevada, porque você tem bom senso. Mas, ainda assim, você também sabe que é hora de trabalhar nessa crença. O seu eu oculto subcorrente, ele vai receber essa resposta do Criador de uma forma totalmente diferente, assim como o seu ego. Se esses aspectos estão em equilíbrio, então eles receberão a resposta da maneira mais elevada. E se eles estiverem desequilibrados, a interpretação vai ser diferente. O digging, vai fazer aqui um digging, um exemplo, né, dos diversos aspectos. Ela está ensinando para a gente. Quando você usa sua conexão com o Criador em uma sessão de trabalho de crenças, seu tempo é diminuído pela metade, porque o Criador simplesmente vai lhe mostrando a resposta. Neste exercício, o leitor simula ser tanto o praticante quanto o cliente, com foco em reconhecer o eu de sobrevivência, o eu oculto subcorrente, o eu do ego e o eu superior. Então, aqui, o leitor ele vai ser o praticante e vai ser o cliente. Então, seria um auto-digging, né? Para começar a sessão, pense nos problemas que estão se apresentando em sua vida. Primeira coisa, pensa aí nos problemas. Depois que você identificou em que você quer trabalhar, vai até o 7º plano usando a meditação do caminho ao Criador, que está disponível na playlist aqui, Meditação. Agora que você está no 7º plano, pergunte ao Criador: onde que isso começou? Onde esse sentimento começou? Essa pergunta é dirigida ao Criador para descobrir o seu eu de sobrevivência. Por meio da resposta, o leitor reconhecerá o eu de sobrevivência e o que ele está promovendo. Em seguida, volte para o 7º plano, usando a meditação do caminho ao Criador novamente. Agora que você está no 7º plano, pergunte ao Criador: o que eu ganho com isso?
como isso está me motivando? Me mostra. Com essa resposta, o cliente reconhece o eu oculto subcorrente e o que ele está provocando. Lembre-se de que o Criador sempre tem uma energia amorosa. E em seguida, volte ao sétimo plano, de novo usando a meditação do caminho ao Criador. Uma vez no sétimo plano, pergunte ao Criador: o que meu ego está criando? O que estou realizando a partir disso? Mostre-me. Com essa resposta, o leitor reconhece o eu do ego e o que ele está criando. Então, aqui, gente, é muito simples da gente entender. O eu oculto, não, o eu de o que está, o eu, perdão, o aspecto do eu de sobrevivência, ele vai mostrar onde que aquilo começou, né? Quando que começou a querer sobreviver. O eu oculto subcorrente, ele vai sempre ter alguma coisa que ele ganha. Ele sempre está ganhando algo com isso. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa vem e ela fala assim, vou dar um exemplo aqui, quer ver? Um exemplo até do livro de Theta Healing. A Vaiana tratou uma mulher por muitos anos, uma mulher que tinha uma doença, e a doença ia e voltava, ia e voltava. O eu oculto subcorrente dela estava mantendo essa doença porque o que ela ganhava com isso? Ela ganhava a atenção das pessoas. Ela ganhava ali o carinho, ela ganhava, as pessoas cuidavam dela. Então ela mantinha. Então, sempre tem um ganho. Porque quando a gente pergunta numa sessão assim, mas tá, o que você está ganhando com isso? E a pessoa fala, não sei. Ela não sabe porque ela ainda não acessou ali o subconsciente. Porque se ela acessar, ela vai falar, não, quando eu me sinto, quando eu sou abandonada, por exemplo, numa relação, quando eu me sinto abandonada na relação, eu consigo voltar mais para mim, eu consigo, né, estar mais perto de mim. Então sempre tem esse ganho, e esse ganho é o eu oculto subcorrente que está ali na ação. E depois vem o eu do ego, né? O ego, ele está criando essa situação. Por que ele está realizando isso? Por que ele está criando isso? Né? Por que o ego está fazendo o que está fazendo? Aí vai fazer essas respostas e você vai conseguir mudar ali as crenças, né, a partir do trabalho, que é bom você fazer com um praticante, porque um praticante, um terapeuta Theta Healing, porque ele tem ali todo o conhecimento e vai te ajudar, viu, gente? Esse livro aqui é só pra gente adentrar mesmo, mas é sempre bom você procurar um terapeuta certificado, um terapeuta que já fez curso, né, que trabalha bastante tempo, porque aí você vai ter esse trabalho ele vai ser mais eficaz. É igual assim, eu gosto de pensar nessa questão como uma questão assim. A gente sempre, eu adoro cozinhar, por exemplo, mas é muito diferente a minha comida de uma comida de restaurante. Então assim, quando eu quero comer uma coisa boa, uma comida diferente, eu vou num restaurante, né, uma coisa requintada, por exemplo, eu vou num restaurante comer requintado, é diferente. Então, não sei se o exemplo foi muito bom, mas é mais ou menos para entender isso, né? A gente precisa sempre ir num profissional para isso, né? Uma pessoa que tem ali. E se vocês precisarem, eu trabalho com Theta Healing, se conectar com a minha energia, vai ser uma alegria receber você aqui, viu? Pra gente fazer essa sessão. Agora tem infinitos terapeutas que são muito bons, que vocês podem acessar, podem se conectar e fazer também a sessão. Vocês vão gostar de trabalhar. O Theta Healing, ele tem muita eficácia, viu, gente? Bom, aí ela termina aqui. Se você perguntar como isso me afeta, é o ego falando. Em seguida, vá novamente ao sétimo plano, usando a meditação do caminho do Criador, e no sétimo plano pergunte ao Criador: o que eu aprendo de mais elevado com isso? Me mostra. Por meio dessa resposta, o leitor reconhece o eu superior e o que ele está criando. É como que o eu superior está criando isso na vida dele, né? De que forma, mesmo que seja mais elevado, como que ele está sustentando essa frequência. O leitor deve continuar a fazer o trabalho de crença até que as motivações de cada aspecto se tornem aparentes e a todo momento ir ao Criador para a resposta mais elevada. Vá ao sétimo plano, usando a meditação, e uma vez no sétimo plano, pergunte ao Criador: o que você quer que eu aprenda? Mostre-me a perspectiva mais elevada. Por meio dessa resposta, o cliente reconhece o Criador. Esta seria uma mensagem pura e canalizada. Agora, o leitor deve perguntar ao Criador se há algo mais para aprender com essa experiência. Quais os downloads são necessários e o que precisa ser substituído e trocado.
Se você perguntar, Criador, o que eu estou fazendo? Você está se conectando à energia divina. Você confia no Criador para ajudá-lo com essas questões? Suba e pergunte ao Criador se você confia nele. Pergunte ao Criador, isso está concluído? Ao praticar este exercício pela primeira vez, você começará a reconhecer as influências dos aspectos no seu dia a dia. Um ciclo de sono dará à sua mente consciente uma ideia melhor do que está acontecendo com o subconsciente e será mais fácil reconhecer o que acontece com os 4 aspectos de sobrevivência: oculto, subcorrente, ego e eu superior. E aqui a gente finalizou o capítulo 3. Então, gente, faça aí esse trabalho, procure, faz esse autotrabalho, vê como que você vai se sentir. Se você sentir que precisa de mais, que seria bom procurar um terapeuta, por que não? Faça uma sessão, vocês vão ver como que é transformador. Mas esse livro, ele traz muito esse esclarecimento, Você e o Criador, qual que são as vozes, e para mim entender essas vozes faz toda a diferença para fazer um atendimento ou para me auto-aplicar, me auto-atender, porque eu consigo entender ali quem que está dominando. O ego está aqui presente, então é o ego, nossa, então peraí, deixa eu acolher esse ego e deixar sempre no controle do carro da minha vida o meu eu superior, a minha porção maior. Eu hoje, fora do trabalho do Theta Healing, a gente fez aqui a presença Eu Sou, hoje eu procuro sempre entregar, sempre assim, o tempo todo que eu me lembro, eu respiro fundo e falo, presença, centelha divina, assume o comando. O que você quer de mim? Onde você quer que eu esteja? Com quem você quer que eu fale? Por quê? Para a gente justamente manter esse controle das emoções, não deixar que isso nos leve ali em emoções desenfreadas que vão balançar muito o ritmo da nossa vida e levar a gente com uma loucura para lá e para cá. Então, quando você assume esse controle, através da sua centelha divina, através do seu eu superior, lembrando que o eu superior aqui do Theta Healing não é a presença divina Eu Sou, ele é uma porção mais elevada da nossa parte física aqui, se a gente fosse falar dos 7 corpos, ele é o corpo ali que está começando, o corpo astral, não é o corpo espiritual ainda. Então, ele ainda está pertinho da alma, mas ele ainda não é o eu superior. Mas se você já começa a praticar esse eu superior, logo, logo você consegue praticar a presença divina Eu Sou e deixar ela no controle do seu carro, do carro da sua vida. Você está gostando de ler esse livro comigo? Como está sendo aí para você? Deixa para mim aqui o seu comentário e me fala se você está sentindo, mexer, reverberar em você aí essas questões. Vai ser uma alegria receber aqui você e saber como está sendo para você, tá bom? Lembra aí de deixar o seu like. Um beijo grande, até quinta-feira com o nosso próximo audiobook. Lá, com o próximo capítulo desse livro. Vai ser o capítulo 4. Capítulo 4, isso mesmo. Um beijo grande, tchau, tchau, até lá, gente.